Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil, começando pelo portal GE. Botafogo empresta ex-Flamengo que tinha multa milionária para o Clube Gaúcho. Zagueiro teve contato prolongado com o tricolor até o fim do ano antes de ir para o novo clube. É o Darlan, zagueiro muito bom da base do Flamengo, que já está aí rodando o mercado. O que eu quero dizer sobre essa reportagem, essa análise, é que nem sempre todos os jogadores vão vingar. E aí é mais um exemplo: o menino só tem 21 anos e tem uma carreira longa para fazer ainda. Então pego o exemplo do um zagueiro também que está no Flamengo que deu certo, foi o Léo Pereira. Ele saiu emprestado para vários times até se firmar no Atlético Paranaense e tá ali vindo pro Flamengo hoje. É um dos principais zagueiros do Flamengo. Então, existe muito do futebol tem disso. Então, o Flamengo tem que ficar muito atento. Tendo proposta, tem que negociar o jogador mais rápido possível, porque às vezes o jogador vinga, às vezes o jogador não vinga. Temos casos como o Lingo, que começou muito bem com o Vinícius Júnior, teve proposta milionária por ele, o Flamengo não vendeu. Recentemente o Vitor Hugo também recebeu uma proposta milionária, o Flamengo tentou mais e acabou não conseguindo vender, tá ali no banco esperando oportunidade. São essas ocasiões que o Flamengo tem que trabalhar melhor a base. Trabalhar melhor a base nesse quesito. Teve uma oportunidade de venda, vende, ganha uma grana em cima, porque há um processo. O jogador, quando é bom, ele se firma rápido. Jogador que não consegue se firmar acaba sendo esquecido. Então, o caso do Wesley recentemente deu muito certo, porque ele conseguiu se firmar ali na lateral direita e por isso foi vendido pelo valor que foi vendido. Então há esse tipo de adaptações de um jogador da base. Conseguir seu espaço de profissional, são poucos vão conseguir, cada vez vai ficar mais difícil, porque o Flamengo se posicionou no mercado não como um clube formador, mas sim como um clube galáctico. Então vai trazer grandes jogadores sempre. O posicionamento do Flamengo diferente do Palmeiras. O Palmeiras visa um pouquinho mais a base, o Flamengo visa mais trazer grandes nomes. Então o Flamengo tem que aproveitar muito bem essa oportunidade de vendas, com parecer uma proposta boa com algum jogador, tem que vender. Vamos para outra notícia. Alvo do Flamengo, presidente Lucas Beltrán acerta com Valência. Atacante teve 24 anos, emprestado pela Fiorentina por uma temporada para o time espanhol. É isso aí. O Flamengo tentou, o cara não quis vir, foi para outro time. Mas uma coisa interessante sobre essa reportagem, que foi por empréstimo. Então o Flamengo, em suas contratações, tem que também tentar conseguir trazer jogador por empréstimo. É importante isso, porque quando você traz um jogador por empréstimo, você testa o jogador, vê se o jogador se adapta ao Flamengo, e com essa adaptação você pode comprá-lo, e ao comprá-lo você viu que deu certo no seu time, encaixou no seu time. Que nem todos os jogadores vão encaixar. André Pereira, acho que foi um exemplo disso. Veio, não se adaptou, voltou para a Inglaterra, se deu bem. Alcaraz também comprou, você não aposta, caso a Deus conseguiu vender, mas seria bom o Flamengo trazer por empréstimo, testá-lo. Ao testá-lo, o Flamengo que comprar. Acho que é o melhor caminho. Teve o Kennedy também, que saiu do Chelsea, o Flamengo ficou emprestado, não se adaptou ao Flamengo, voltou para a Inglaterra, hoje está no México. Então, esses tipos de negociação o Flamengo tem que tentar, acho também, tentar trazer jogador por empréstimo. O Flamengo tem agora
fechou a janela para o Brasil. Fechou ontem, acho que é dia 13 que ia fechar, o dia 2, não sei, não me lembro direito. Mas o Flamengo agora tem um ano para conseguir trazer jogadores para alguma posição que o Felipe Luiz precisa. E quem sabe nesse um ano o Porto não negocia trazer um jogador por empréstimo para testar com opção de compra. Seria muito interessante o Flamengo começar a pensar por esse lado, ao invés de só gastar dinheiro o tempo todo. Vamos para outra notícia. Varela volta ao Uruguai agora como titular do Flamengo e afasta rótulo de lateral defensivo. Após classificar fora da Copa América do ano passado por não atacar, o Uruguai mostra faceta ofensiva no rubro-negro e já tem 7 participações diretas em gol na era Felipe Luiz. Trabalho do Felipe Luiz. O trabalho excelente do Felipe Luiz foi corrigindo alguns jogadores, principalmente o Varela, um jogador que agora recebe destaque, soube esperar sua oportunidade, teve seus problemas no Flamengo, briga com o Gerson, negócio com a torcida Penharol, nesse esquecido aí. Ele conseguiu superar esses problemas, ficou calado, ficou na sua, fez seu trabalho, esperou sua oportunidade com a saída do Wesley e agora assume na lateral direita. Ele tá melhor que o Emerson Royal, né? Tem que olhar esse lado também. Ele tá melhor que o Emerson Royal. Eu lembro que na Copa do Mundo, a última, o treinador colocou ele como um ponta direita na seleção uruguaia. Acho que no Uruguai não tem esse rótulo. O que tem esse rótulo é o Flamengo com esse rótulo, que é um jogador obediente ao que o treinador pede. Eu acho que eu torço muito pelo sucesso do Varela. Acho que é um jogador, por ser de seleção, é um excelente jogador que o Flamengo contratou. E tá nesse processo aí, sobre viver esse processo, como fala, esse processo de ser titular. Então ele chegou badalado, não se firmou, veio o Wesley, um carro da paz, sumiu sua posição e aguentou os problemas e manteve firme. E também dar um mérito, acho, com a Arrascaeta, que ele abraçou muito bem esses uruguaios que veio para o Flamengo, tanto Varela, tanto Fina, tanto De La Cruz. Então o Arrascaeta mostra esse papel de liderança, de conselhador, que passou a abraçar esses jogadores e ele conseguir se adaptar e esperar pela sua oportunidade. Vamos para mais notícias do Flamengo. Balanço financeiro da janela do Flamengo: arrecadou mais com vendas do que gastou com reforço. Saída de jogadores rendeu 370 milhões, enquanto o investimento foi de 270 milhões. Um lucro de 100 milhões. Se o Flamengo fazer um processo que eu falei ontem, que eu acho que seria importante para desfazer de alguns jogadores que estão, entre aspas, com o elenco cheio, usando o Carioca para isso do ano que vem, mandando o time ter jogadores poucos utilizados esse ano pelo Felipe Luiz e jogar para disputar o Carioca. Ao termo do Carioca você consegue vender jogadores, juntar uma boa quantia para no meio do ano trazer reforços de alto nível. Também tem que saber muito bem trabalhar isso, saber vender jogador para que tenha um lucro e esse lucro traga jogadores novos. Então eu creio que o Flamengo vai fazer essa boa gestão, não pegando outros recursos que o Flamengo tem, usando esses outros recursos como bilheteria, sócio-torcedor, para a construção do seu próprio estádio. Eu vejo agora que o patrocínio da camisa já garante a folha salarial,
Então o Flamengo sim, só tem potencial cada vez mais para crescer. Vamos ver mais notícia aqui do Flamengo. Isso aqui já é repetido. Aqui, outra notícia interessante: o Flamengo alcança 64 milhões de inscritos nas redes sociais. Santos lidera o crescimento em recursos. Número de ranking digital de clube brasileiro do Ibope Repucon de setembro. E em 2025 o Santos acumula 11 milhões de novos inscritos. Sim, vai variar. Importante, o Flamengo continua sendo líder na rede social. É um novo mecanismo que o Flamengo está trabalhando, que pode render lucro, principalmente com a Flamengo TV, que trabalha com o YouTube. O Flamengo vai poder conseguir patrocínios que encaixam com esse modelo digital. Então, cada vez mais o Flamengo pode achar mecanismos para conseguir lucros, e esses lucros reverter, ajudar o Flamengo, o clube do Flamengo. Acho que se você começa para a rede social bem explorada, você consegue lucros para investir no clube, que tem remo, tem basquete, tem ginástica olímpica e por aí fora. Então o Flamengo pode aproveitar as redes sociais para garantir um dinheiro extra para outros canais, para outros esportes do clube. Vamos para mais notícia. Mãe pressentiu Samuel Lino na seleção e vai se juntar à torcida do Flamengo pedindo estreia do filho. Dona Vânia gritou em salão de beleza enquanto soube da convocação e agora vai reforçar o grito dos rubro-negros no Brasil vs Chile dessa quinta no Maracanã, e vamos estar lá para ajudá-lo. É isso aí, acho que a família que reza unida permanece unida. Então, creio que Samuel Lino conseguiu o que ele veio buscar no Brasil, que abre janela para o Flamengo, para jogadores que estão na Europa vir para o Flamengo para tentar algo na seleção brasileira. Tem muitos jogadores que sonham em retornar à seleção brasileira, e o Flamengo pode abraçar esses jogadores que estão lá na Europa sonhando em jogar na seleção brasileira, abraçando esse sonho para trazer ele, pescando esses jogadores através do sonho dele para vir para o Flamengo. Samuel Lino foi isso, tinha mercado lá na Europa, não é um mercado onde ele seria titular absoluto como ele é no Flamengo. Ele ia ficar na transição entre banco e titular. Então, quando ele falou que quis vir para o Flamengo investiu um jogador novo, se eu não me engano ele tem 24 anos, e está fazendo sucesso. Ele conseguiu já seu objetivo de jogar na seleção brasileira, chamar a atenção do Ancelotti. Vamos para outra notícia. Essa aqui eu já li. Pedro supera a polêmica e recebe proposta milionária e fica praticamente inegociável no Flamengo. Camisa nota espera interesse nessa janela, mas o Brunego fecha as portas para a saída. Inteligente a diretoria, já falei onde vou repetir essa matéria, porque o Flamengo não tem um substituto para Pedro hoje. Falei ali do Lucas Beltrano, o Flamengo não conseguiu trazer, então o Flamengo não pode negociar o Pedro. Eu creio que se Pedro conseguir a sua oportunidade na seleção brasileira e jogar a Copa do Mundo, creio que ao término da Copa do Mundo ano que vem ele saia do Flamengo. Acho que vai ser natural isso, porque faz parte do futebol. Acho que o Flamengo não vai conseguir jogar Pedro para a vida toda. Já não conseguiu jogar o Gabigol. Os jogadores chegam ao seu áudio, no seu máximo de excelência no futebol, e tente que dá uma caída.
Eu acho que Pedro vai começar a ser isso. Já teve polêmica com o auxiliar do Sampaiola, já teve recentemente problema com o Felipe Luiz. É algo que o jogador já chegou num nível e precisa ir para outro patamar, que é o futebol europeu. Então vamos esperar o ano que vem. Acho que ano que vem pode haver uma possível saída do Pedro. Outra notícia do Flamengo: Alisson soltou de Felipe Luiz, perde espaço e busca volta por cima. O Alisson a Polata fez, acho que é o jogador. Se ele conseguir seu espaço no clube, acho que o Felipe Luiz está trabalhando isso com ele, que esse aí é o atacante de movimentação que ele tenta achar no Bruno Henrique, que o Pedro é excelente finalizador, mas não tem movimentação que o Alisson pode estar. Então eu vejo que o Felipe Luiz está fazendo um trabalho à parte, mas quem vai conseguir ter esse espaço é o próprio Alisson. Então tem que esperar por essa oportunidade de treinar, ouvir o treinador para que consiga atingir esse nível. Vamos para mais notícias do Flamengo. Emprestado para o Flamengo, Lohan é anunciado pelo Pisa da Itália. O clube italiano pode exercer a compra fixada em 25 milhões de reais. O Flamengo ficou a vender por 4 milhões de euros, que faz 25 milhões. É um bom dinheiro, mas seria exatamente ter colocado essa multa a 8 milhões de euros e não a 5, tentando o mesmo lucro que teve com Matheus Gonçalves. Vejo que Lohan e Matheus Gonçalves sejam do mesmo nível, mas é o que eu falei, os jogadores têm que fazer sua parte. Samuel Lino é um exemplo atual que chegou ao Flamengo, fez parte da base do Flamengo, não deu certo, voltou para o Santo André, se não me engano. Depois foi tentar a carreira na Europa, jogou no time português até chegar ao Atlético de Madrid. Então, esse processo que os jogadores vão ter. Então eu espero sucesso ao Lohan, porque cada sucesso dos jogadores da base tem os olhares do mercado volta para a base do Flamengo. Então o Flamengo consegue cada ano aumentar seu valor de venda com algum jogador da base. Então o Flamengo tem que esperar muito bem esses processos de cada jogador. Vamos para uma notícia. Julgamento Bruno Henrique nessa quinta fez possíveis punições. A acusação quer usar vídeos de confissão de apostador. Sim, vamos ver as notícias, se apareceu com um vídeo novo. Pelo que eu tinha visto até hoje, nada que eu vejo que cria confusão para que Bruno Henrique seja condenado. Vamos para mais notícia aqui. Diretor da base explica a saída de Lohan, Matheus Gonçalves e Choro. Eu creio que assim, é para abrir espaço. Acho que os jogadores não estão no nível para ser titular. O único que está conseguindo seu espaço é o Alisson, que tem uma entrega muito forte, tanto ofensiva como defensivamente, que chamou a atenção do Felipe Luiz. Já o restante, você via que faltava algo. O Júlio falta um poder de finalização maior. Matheus Gonçalves falta uma movimentação tática melhor. Lohan falta também movimentação tática. Falta ele ter aquela encorpada de jogador de time titular, não falando fisicamente, mas nem no quesito força, que é um jogador forte, mas no quesito de saber jogar entre os profissionais. Eu acho que ele não soube jogar, então por isso o mercado europeu tem um trabalho ao qual os jogadores vão fazer para se adaptar ao futebol
europeu. Recentemente, Matheus França, que também foi para a Inglaterra, não conseguiu se adaptar a esse processo de amadurecimento do futebol europeu e retornou agora para o Vasco para poder jogar. Então, torço sucesso para todos esses garotos da base, como acabei de falar na notícia anterior sobre o Lohan, que isso dê certo para que os times europeus voltem a olhar para a base do Flamengo. E a última para fechar, praia, esqui e família. Veja como os jogadores aproveitaram a folga. O elenco vai se representar somente amanhã, na manhã de sexta-feira. Folga é muito importante, tanto para a gente que é trabalhador do dia a dia e para jogadores de futebol que viaja tanto e não tem momento para a família. É importantíssimo, quem acompanha as redes sociais, eu fico encantado com os pais jogadores recentemente. Pedro Arrascaeta está apaixonado pela filha, para ela, com a filha dele. Será que vai entrar na seleção, mas só para falar nesse quesito, ter jogadores, pais que aproveitam esse momento de folga para amar os seus filhos recém-nascidos ou mais velhinhos que tem com os casos, e ser pai. É importante, cara, ser pai, além de ter essa pressão que envolve o futebol, ser pai, saber amar a família, saber amar os seus filhos. Então, que se retorne amanhã sexta-feira, para que consiga focar no objetivo de ganhar os campeonatos que o Flamengo está a disputar. Então, esse análise falar comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.